Vamos lá, então, tato. Vocês já devem ter discutido aí, pensado, refletido. Primeiro lugar, esses últimos meses de gestação, o bebê estava bem apertadinho no útero, né? Bem espremidinho. Não só nos últimos meses, mas boa parte da gestação, que esse útero também foi crescendo com este bebê, né? Então, qual que é a sensação que dá segurança para o bebê? Porque tudo que o bebê conheceu a vida toda dele não é o que transmite segurança, porque é tudo que ele conhece. É como a gente, um ambiente conhecido, pessoas conhecidas, uma forma de se alimentar conhecida, tudo que é conhecido transmite segurança. Eu não fico em alerta, eu não fico em pânico, eu não fico com medo. Quando eu conheço tudo, tá tudo bem, né? Eu sei que eu estou num lugar seguro, eu sei que é aqui que eu vivo, já me adaptei a esse ambiente. Tudo que é novo, ele traz esse medo e essa insegurança. Medo e insegurança gera tensão no corpo, e muitas vezes abdominal. E sim, o medo e a tensão, eles podem causar dor. Lembra quando a gente se prepara para o parto? Tensão, mais medo, mais dor, aumenta a dor, né? Um ciclo. Com o bebezinho é a mesma coisa, porque é um corpo humano como o nosso, certo? Então, qual que é o nosso objetivo? Trazer ele para sensações que causam mais segurança, para que diminua a dor, para que ele fique mais relaxado e se sinta mais em paz, tranquilo nessa transição. E que isso seja de forma muito gentil e muito gradativa com esse bebê. Porque imagina, se você imaginando que estava num lugar completamente diferente de vida, já foi algo que, nossa, sei lá, como que eu reagiria? Eu ia ficar em pânico, né? Querendo voltar de qualquer jeito pro planeta Terra, descobrindo uma saída. É assim que o seu bebê também vai sentir. E geralmente isso vai acontecer ali uns 10 dias pós-parto, 15 dias pós-parto. Nos primeiros dias ele vai muito descansar, se acalmar, porque ele não vai ter caído a ficha, que tá num lugar completamente diferente. Então esse pânico começa nessa segunda semana. Voltando um pouquinho então, qual que era o tato? O que ele sentia dentro do útero? Apertadinho, molhado, a pressão atmosférica super leve, porque dentro da água, se eu jogo, por exemplo, uma caneta na água, ela flutua. E se eu jogo uma caneta no ar, ela cai, por causa da pressão atmosférica, tá? Da lei da gravidade, né? Então, imagina um bebê que não tinha essa pressão sobre o corpo e de repente ele tá tendo agora desse ar empurrando ele para baixo o tempo todo, né? O que mais que ele tinha dentro do útero de tato? Temperatura. A temperatura do quê? Do corpo da mãe. Internamente é um pouquinho mais quentinho, né? Mas é muito parecido com a sensação, né, térmica desse corpo. O que mais que tinha de tato? Então a gente pode pensar que esse bebê ficava peladinho. A sensação dele é que não tinha roupa, não tinha nada no corpo dele. Ele ficava pelado, curtindo aquela água, curtindo aquele quentinho. O que mais que o bebê tinha? Ele tinha isso aqui, a mãozinha, que era o primeiro brinquedo do bebê. O primeiro brinquedo do seu bebê foi a mão. E a mãozinha é um regulador emocional para esse bebê, porque é o que traz confiança. Fala, oi amiguinho, ai, você tá aqui comigo. Ele não sabe que isso é a mão dele. Olha que interessante. O bebê ele vai descobrir a mão no 4º mês. Peraí, Pamela, 4º mês? A esterogestação são 3 meses. E a mão ele também se descobre no 4º? Bingo! Ele vai descobrir que ele é um serzinho, ele vai nascer para o mundo a partir do 4º mês. É por isso que a gente diz que até o 3º mês esse bebê ainda está sendo gestado, né? O que mais que a gente tem de tato? Então não tem a sensação de fralda, não tem a sensação... O cocô. Dentro da barriga ele não fazia cocô, ele não tinha aquela sensação daquele bolinho fecal, daquele líquido ali na barriguinha sendo processado e fazer o cocô. Então até isso
é diferente, né? Então a gente pode pensar em todas essas diferenças. É interessante que a gente pense sobre essas mudanças para a gente entender como que talvez esse bebê pode estar se sentindo e suprir essa necessidade dele, que é uma necessidade emocional, fisiológica, biológica. É como se ele fosse um órgão da mãe lá dentro e ele sai aqui fora, ele precisa continuar sentindo tudo isso. E é por isso que eu falo muito de manter esse bebê aqui, ó, no pele a pele, nesses 3 primeiros meses. Óbvio que de forma gradativa, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente também. Então a gente falou um pouquinho aqui sobre o tato. Vou gravar um outro videozinho falando sobre os outros sentidos também.